né? Como e por que construir a ponte dos controles manuais para os eletrônicos? Por quê? Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a minha percepção enquanto na época de auditor e de consultor é que essa área muitas vezes ainda, se não, ela não é totalmente digitalizada, embora tenha possibilidades, mas muitas vezes utiliza planilhas ou controles paralelos ou muito papel, né? Eu estive uma vez um cliente grande, eu falei, que sistema que você utiliza na parte de segurança e medicina? Eu falei, eu uso o SAP. Eu falei, poxa, eu não sabia que o SAP tinha, né? O Sistema Automático de Planilhas. Eu falei, agora entendi, né? Então a gente precisa mexer um pouquinho nisso, né? Mas antes da gente entrar efetivamente no assunto, vamos seguindo aqui. A gente tem um início só para falar para vocês. Estão apresentando, né, quem somos aqui da Enlabor. Então, a gente tem uma experiência de mais de 20 anos aí nessa área trabalhista, previdenciária, tributária, de modo geral. Mas trabalhamos sempre muito na área de auditoria, né? E na área de auditoria, a gente, como auditor, só pode atirar pedra. A gente não pode ir lá e ajudar o cliente a consertar, embora muitas vezes a gente indiretamente acabe ajudando nisso. Mas a gente preferiu, a partir da abertura da Enlabor, montar um processo que envolve consultoria com tecnologia e com educação, porque a gente percebeu o quê? O RH é uma ilha, segurança é outra ilha, tributário é outra ilha, poxa, mas precisa criar as pontes aí, precisam se conversar cada vez mais, porque na verdade um concorre para o sucesso do outro. Então a gente começou a pegar o quê? Legal, você tem auditoria, dá aqui teu relatório, deixa eu dar uma olhadinha e vamos começar a montar, né? E aí fomos abrindo um leque bastante grande aí de produtos aí, de forma de atuação que a gente chama de trilhas de compliance e trilhas de aprendizagem, seja por cursos presenciais, ensino à distância, consultoria remota, híbrida, presencial e as mentorias, né? A gente está abrindo esse leque, assim como todo mundo tendo que se reinventar, né? Digitalizar aí todos os processos. E a consultoria tem um certo tabu com relação a isso também, né? Muito no presencial, etc. A questão da confidencialidade, LGPD, a gente já falou, né, há um tempo atrás, aí, entre outras coisas, tendo que tomar um certo cuidado com isso, mas é um caminho sem volta, né? A digitalização está aí para todos. E aí a gente vem fazendo uma websérie que eu convido a todos a olhar, na verdade, já, embora a gente está citando aqui no episódio 3, já está no episódio 14, onde a gente fala sobre a transição trabalhista, ou seja, o período que a gente está passando, né? A gente teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, se discute reforma tributária, se discute várias situações, trabalho por aplicativos, coisas que nem regulamentadas estão, mas que são uma realidade. Então, a gente procura abordar essa atualização do mundo do trabalho, da transformação digital, enfim, nessa websérie gratuita, e a gente recomenda e convida todos a participarem. E também a gente vem apoiando uma entidade que a gente já acompanha há muito tempo, que é o Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar, tá? É uma entidade que atua tanto com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, tá? Faz um trabalho bastante sério, a gente de fato comprova isso no dia a dia, que a gente acompanha. E eu convido aí a todo mundo, caso queiram, não é obrigatório, sintam-se à vontade de fazer a doação que puderem, se puderem, né? Porque realmente nesse período de pandemia está faltando produto de limpeza, está faltando roupa, está faltando alimento, enfim, a demanda é grande, graças a Deus está acontecendo, sempre com apoio aí, por isso a gente convida vocês, o QR Code vai ficar aqui o tempo inteiro aí no nosso bate-papo, tá? Falando um pouquinho de mim, então, como eu disse, aí mais de 20 anos, eu preferi parar nos 20, porque já estou ficando velho, né, de experiência nessa área, muito nessa área de auditoria e consultoria, e sempre me dediquei um pouco a essa parte digital, né? Então, o pai do e-social se chama Manad, né? Até hoje muita gente ouve falar disso, o quê? A folha digital, o cadastro digital, que hoje foi substituído aí pelo e-social, pela Reinf, etc. Né? Mas eu costumo falar assim, 20 anos de experiência, na verdade a gente aprende todo santo dia, e essa troca de experiências é que é legal, né? A gente começou a coisa de 3, 4 anos na modalidade EAD, a dar treinamentos no EAD lá na Udemy, enfim, por exemplo, né? Na brincadeira, hoje a gente já tem mais de 600 alunos, poxa, eu acho que é uma conquista bacana, né? E nesses termos técnicos. Com disso, surgiu o MBA lá na Unip, né, de Departamento Pessoal e Compliance Trabalhista. E a própria consultoria foi levando a gente para vários treinamentos aí, o Ricardo Nabrete sempre nos convidando,
conhecendo o Alexandre, o Sérgio lá na Age, eu cheguei no Hugo, né? Enfim, começamos a desenvolver um trabalho em conjunto nessa área. Daqui a pouco ele fala também um pouquinho mais. Mas, enfim, o grande barato da coisa é que a gente vai ficando velho, deixando os instrumentos para fora, né? Esquecendo um pouco da música, mas aprendendo todo dia uma nova, e esse aqui é isso que a gente se propõe, tá? Sem mais delongas, o que é digitalização? Até outro dia a gente estava com os nossos sócios aí, até o Marco está aí, se quiser se manifestar, até legal que ele acabou nos ajudando também no material. A gente se prendeu falando o seguinte, poxa, digitalização, isso me lembra escanear. Vou lá, vou escanear e acabou, é isso mesmo? Pô, não tinha parado para pensar nisso, isso pode dar uma dúvida, né? E até no curso que a gente está promovendo junto, né, Hugo, vem algumas perguntas. O que é digitalização? Para que isso não é coisa de TI? É e não é. Então vamos lá, a gente foi no dicionário. O Aurélio? Não. Vamos no Google. Não, o dicionário atual, né? Então vamos lá. Google, o que é digitalização? E ele respondeu: é o processo através do qual um dado analógico é digitalizado. Me explica um pouco mais. Ah, tá bom. Qual a diferença entre escanear e digitalizar? Então, o segundo processo é mais complexo, ou seja, digitalizar. É possível de ser indexado por software especializado. Então, eu digitalizo um documento ou várias situações e os softwares fazem com que a gente utilize isso rapidamente, identifique rapidamente essas coisas. Muito bem, então acho que o termo é apropriado, não é? Bom, então temos aqui a Mercer, uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. Ela fala que, na verdade, esse modelo de pirâmide do RH, na verdade, deveria ser um diamante. Então, você tem o RH estratégico, o núcleo de RH, o RH administrativo, precisando automatizar e simplificar o processo. Como? Digitalizando e orientando o processo. Então, não estamos tão loucos assim em relação ao termo. Bom, já que temos a digitalização, eu preciso digitalizar as rotinas de SST? Será que sim? Será que não? O que a gente acha? Bom, estamos num processo muito grande, né? Ricardo, acho que vou convidá-lo a falar um pouco mais, porque está assim, envolvido até o pescoço nesse processo, né, de modernização das normas regulamentadoras. E a gente teve aí, em março de 2020, né, a nova redação da NR1, Disposições Gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Separei um trechinho aqui. Ele diz o seguinte, ó, lá pelas tantas, item 1.6, da prestação de informação digital e digitalização de documentos. É o governo falando de digitalização, não sou eu nem o Google. Legal? Bom, primeiro ponto, ó. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, conforme modelo a ser aprovado pela Secretaria do Trabalho, ouvida a CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho. O que mais que ele fala? Esses modelos têm que considerar os princípios de simplificação e desburocratização. Afinal de contas, a digitalização tem essa principal virtude e objetivo. Bom, você vai ter que os documentos, né, previstos na CNR podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital emitido. É a garantia de que você está assinando lá que você tem origem, né? Os documentos físicos podem ser arquivados em meio digital. Tem coisa que você tem que guardar 20, 30 anos. Essa nossa legislação ainda prevê isso. Você pode digitalizar tudo isso e utilizar isso ao longo de todos os processos de inspeção e mesmo de gestão. O que mais? O empregador deve garantir a preservação de todos os documentos nato digitais, que a gente já está tendo documentos que não são mais papel, eles já nascem digital. Veja como é que a gente assina contrato nessa pandemia. Manda um link lá do ClickSign, DocuSign, etc. Vai um workflow, você nem viu o papel, né? As florestas agradecem, entre outras, né? Mas, enfim, os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo a validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, tudo que a digitalização permite. O empregador tem que deixar o fiscal olhar. O fiscal também vai ter que entender cada vez mais os processos digitais e ter amplo acesso a isso. E os trabalhadores também
precisam ter amplo acesso a isso. Ou seja, quem é que está falando em digitalização? A legislação, a nova NR1. E ela começa a vigorar, ó, 11 de março de 21, porque, ó, artigo 5º, ó, um ano após a publicação. Quando ela foi publicada, 12/3. Então, ela começa a vigorar 11 de março. Veja que eu não estou falando nem do PGR aqui, né? O famoso PGR, que está aí dentro. Estou falando do processo de digitalização. Muito bem. Mas qual é esse formato digital? Deixa eu voltar aqui, ó. As organizações devem prestar informação em formato digital conforme modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho e Previdência ou pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Bom, qual é esse formato digital? E-social? Tem uma pancada de eventos de segurança lá, né? Ah, mas deu uma simplificada, está discutindo, vamos chamar de novo e-social. Tá, ok. Você prefere e-social simples, que é desburocratizado? Ou não, e-social me dá medo, vamos mudar. Agora vamos falar de DP verde e amarelo, pode? Ok. E RH Patriota, mais legal? Meu amigo, dá o nome que você quiser. O fato é que em 11/3 você tem que digitalizar esse negócio. Pô, 11/3, mas acabou de sair aí a postergação por prazo indeterminado do e-social. Verdade, tá lá no site, 4 de setembro, né? A portaria 55, postergado, vai entrar, vamos falar, mas ó, eu nem destaquei, mas está dizendo aqui, ó, a transmissão dos eventos pessoas continua normalmente para todos os empregadores já obrigados. Vamos olhar o que diz essa portaria? Que o novo cronograma será publicado com antecedência mínima de 6 meses para as novas implantações do e-social. Ótimo, nada mais justo. Afinal de contas, eu vou dar um cronograma novo, você tem que ter 6 meses para se adaptar. Eles já tinham lançado a versão beta do e-social, né, Sérgio? Você que está com o SOC aí trabalhando fortemente nessa versão, mas a versão beta é, sociedade, dá uma olhadinha, dá suas sugestões, né, para ver se vale a pena ou não. O que está vigorando ainda é a 2.501, com as mudanças aí do Covid, coisa que o valha, né? Ou seja, que vai ter mudança? Vai. A tal da simplificação já vem sendo falada há muito tempo e a versão beta traz algumas simplificações. Então você tem que ter tempo para quando sair a versão não beta, né, final, para preparar. 6 meses. Tá bom, vamos combinar então a NR1 com essa portaria? Não é um fato, mas é uma possibilidade. Se a NR1 determina que em março tem que estar tudo digitalizado em SST e o e-social é que já tem todo esse processo de SST, vocês concordam que é um cenário possível para as primeiras empresas, que são as maiores, que o novo cronograma seja publicado ainda em setembro, porque tinha que ser publicado em setembro essa portaria, porque começaria agora em setembro. E em setembro, para compatibilizar com a NR1, em março, comece, ou seja, você não teve os 6 meses aí, empresas maiores, mais possibilitadas de implementar, não é uma possibilidade, setembro não acabou, hoje é dia 9. Pode ser que não aconteça, pode ser ainda um limbo, mas é uma possibilidade e não se iludam, gente. Tá aqui, ó, continua normalmente o e-social. O e-social alimenta CTPS digital, alimenta todos os programas do governo, toda a aposentadoria. Meu, esquece, o e-social não tem volta. Não tem volta. Pode mudar o nome, como eu falei, RH Patriota deu o nome que você quiser, mas não tem volta. Olha os números dele. Isso há um ano atrás o governo publicou, em setembro de 19. Naquela ocasião já tínhamos 40 milhões de trabalhadores rodando na base de dados. Quase 6 milhões de empregadores entre domésticos e empresas do primeiro grupo. O primeiro grupo são só 13 mil empresas, mais ou menos. Grupo 2, 1 milhão e 155. E o grupo 3, que está respirando um pouquinho aliviado, porque também não entrou 100%, 3 milhões é gente para danar. Tem muita gente aqui. Tá? Então, com esses números e com toda essa importância que ele tem de assuntos, gente, de novo, pode mudar o nome, mas que ele não some. Ele é um projeto de Estado, não de governo. Se é PT, PSC, PDT, o P que você quiser, não importa, é de Estado, não de governo. Tá bom? Muito bem. Uma vez que é fato que você precisa digitalizar sua gestão de SST, vamos dar uns motivos, vamos mostrar os motivos práticos para isso.
Vamos pensar num cenário bem pesado. Aqui o pessoal da Brest, né, Ricardo? Eu sempre lembro aqui, eu vou começar a mostrar o que o pessoal da Brest um dia falou, que era o mapa do inferno. No final vocês me contam, vou fazer uma enquete. Concordam ou não? Se der um nome melhor, porque eu me apropriei dele e comecei a mostrar, tá? Então vamos imaginar uma empresa que esteja exponha seus funcionários ao benzeno. Negócio altamente tóxico. Então vamos lá, notícias do TST. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Uma empregada entrou com processo e ganhou adicional de insalubridade em grau máximo porque não recebia os equipamentos de proteção individual para lidar com o benzeno, que é absorvido tanto por respiratória como via cutânea, e é um negócio altamente checado, né, pelas políticas de saúde pública. Muito bem, o benzeno, tóxico pra caramba, legal, dá direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. Então, se você trabalhou com benzeno durante 25 anos e ainda sobreviveu, você vai se aposentar, teoricamente, mais cedo. Ok? Só que se você não existe almoço grátis. Para você se aposentar mais cedo, você tem que recolher, você tem que contribuir mais. Quem? A empresa que o expôs a esse risco, que é a tal da aposentadoria especial, o fator de aposentadoria especial, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, se você está no benzeno, tem que ter um monitoramento biológico extremamente rígido. De 6 em 6 meses, você tem que fazer exame, certo, Ricardo? Né? Acho que é isso, né? Mais ou menos, pelo que a Fundacentro aqui comentou com a gente. Muito bem. Então, esse é um cenário. Não estou falando de social, estou falando de lei, de julgado, de jurisprudência, fatos consumados. Beleza? Muito bem. Então, vamos imaginar que essa empresa contratou um prestador de serviço de segurança do trabalho, um outro prestador de serviço de medicina, um outro prestador de serviço para fazer o RH, a folha, etc. E ainda um outro prestador de serviço para fazer a contabilidade financeira. Tá? Então, são prestadores de serviços distintos. Pequena, média empresa e até algumas grandes têm esse modelo. Ainda que você tenha tudo em casa, tá? Mas vamos pensar o pior cenário. Você tem que aqui, no mínimo, falar com 4 empresas que representam você junto ao governo. Como que elas te representam? Bom, a de segurança tem que fazer o PPRA, por exemplo. Ao fazer o PPRA, identificou o benzeno, logo precisa fazer o laudo de insalubridade conforme a NR5 e precisa fazer o LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, por conta da aposentadoria especial. Muito bem. O RH, por sua vez, vai consumir esse dado aqui, por quê? Eu preciso pagar a insalubridade em 40%, grau máximo, e preciso recolher 6% a mais de INSS para aposentadoria especial. Ou seja, aqui, ó, os dois se conversando. Será que essa empresa já apresentou as duas empresas para se conversarem no momento certo? Vamos partir da premissa que sim. Então, se conversaram, ok, está acontecendo a coisa naturalmente. Muito bem. Opa, tem benzeno? Eu tenho que avisar o médico, que é outra empresa, porque ele tem que fazer o PCMSO e, por causa do benzeno, prever exames complementares semestrais. Então, ó, de novo, ó, os 3 se conversando, todos representando essa empresa aqui. Muito bem, como é que fica tudo isso no e-social? Porque, afinal de contas, isso já acontece, certo? Ou deveria. Bom, vamos lá para o e-social? Bom, tem um negócio chamado um evento XML, um arquivo que você vai mandar chamado S1060, Ambientes do Trabalho. Tabela de ambientes de trabalho. Vinculado a esses ambientes, eu tenho os fatores de risco. O benzeno vai aqui. Como é que eu sei onde está o benzeno? Vou lá na tabela 23, que é um catatal desse tamanho. Se eu fosse imprimir, vou lá procurar o código. 0201-114, benzeno. 0701, Associação de Fatores de Risco Previdenciário para Aposentadoria Especial. Ufa! Só estou exemplificando, não precisa guardar esses códigos, tá? Mas tem código para danar. Que mais? Eu tenho que dar um EPI. Ah, é? Qual? O respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, que o CA é o 4115. Pô, Márcio, que chatice esses códigos. Por que você está falando isso? Porque todos esses códigos vão no e-social. E para mandar isso no e-social, como é que é, Sérgio? Via o SOC, por exemplo? Né? É um software utilizado para tanto. Exatamente. Assim como outros, né? Um dos principais do mercado. Existem outros, ok. Mas está aqui um dos principais do mercado que, de novo, agradecemos a presença aí. Né? Então tem que ter tudo isso cadastrado. Que mais? Tabela 28 fala que é para você definir se é uma atividade insalubre, perigosa e especial.
Vamos lá, vamos ver? Ah, tem 02053 BHC, hexacloreto de benzeno, que beleza. É insalubre e é especial. Então eu tenho que informar aqui. E aí eu tenho que treinar as pessoas para lidar com esses equipamentos de proteção, para lidar com esse fator de risco. E aí que entra, por exemplo, Hugo, você, né, com o Portal Escudo, né, fazendo que o pessoal se capacite para, pô, não quero que você morra, não queria nem que você se aposentasse. Eu quero que a tua saúde integral. Então você tem que ter um treinamento para isso, eu tenho que te dar o EPI e eu tenho que contar tudo isso para o E-Social para dizer que estou fazendo a minha parte. Ok? Muito bem. Lá na tabela 29, treinamentos e capacitações, a gente tem lá o código 0904, capacitação de atividade com risco de exposição ocupacional ao benzeno. Então, a gente vai ter lá no Portal Escudo, por exemplo, um treinamento a esse tema. Ah, não vou usar o Portal Escudo. Você vai ter que dar esse treinamento, independente de quem. Ok? Maravilha. De posse desses dados, o RH lá, quando for mandar o olerite do empregado para o E-Social, que é o tal do S1200, vai ter que se socorrer na tabela 2, financiamento de aposentadoria especial, usar o código 4 para avisar que vai se aposentar em 25 anos e que vai recolher 6% de INSS a mais. Detalhe, este evento já está em vigor, não foi postergado. Ele é totalmente dependente dos eventos de segurança que não estão sendo enviados. Veja só, não enviei ainda os eventos de segurança, mas eu já estou dando informações sobre aposentadoria especial sem insalubridade. Você já está se autodelatando, gostando ou não. E se não está, já está também, desculpa, na janela. Você sabe muito bem. O quê? Ok? Muito bem. Chegou o médico, ele tem que monitorar a sua saúde. Exame admissional, periódico, de mudança de função, demissional, etc. Bom, e aqui ele tem que prever lá na tabela 27, procedimento diagnóstico 0312, benzeno urinário. Lembra que ele tem que fazer a cada 6 meses os exames? Ele tem que avisar a partir da tabela 27. Né? Ricardo, desculpa, está querendo falar alguma coisa? Desculpa, está com o microfone fechado. Se precisar... Não, tá tudo certo, Márcio, obrigado. Ah, legal, desculpa. Fique à vontade, quem precisar falar, de dar um toque, tá? Bom, voltando aqui, então eu tenho que acompanhar, fazer o monitoramento da saúde e o benzeno urinário a cada 6 meses. Joia. Eu tenho que emitir o CAT. Por que o CAT? Se você ficar doente por conta do benzeno, é uma doença ocupacional, equiparada ao acidente de trabalho que dá estabilidade. Então você tem que emitir o CAT. Aqui é o médico que está emitindo. Mas ao emitir o CAT, tem que falar com o RH aqui para emitir o afastamento temporário. Ah, mas o CAT não está vigorando ainda, foi postergado junto com o E-Social de modo geral. Verdade, mas o 2230 está em pleno vapor. Está acontecendo, não foi postergado para ninguém, nem para as empresas do grupo 3, lá as pequenas e médias. Já está acontecendo, aqui se autodelatando já também. Muito bem. Se não bastasse eu ter que me preocupar com todos os meus funcionários, se eu terceirizar serviços, aqui representado pelo serviço de limpeza, ele também vai estar na mesma empresa exposto ao benzeno. Ok, pode ter gradações diferentes, mas vamos partir do pior cenário, que ele está tão exposto quanto todos os demais empregados, tudo bem? Então, logo, eu tenho que avisar para ele, porque quando eu contratar esse cara via suprimentos, por exemplo, tem que avisar que tem que pagar 40% de insalubridade mais 6% do financiamento de aposentadoria especial. Insalubridade, em grau máximo, é 40% do salário mínimo. Sobre a insalubridade, você tem INSS, fundo de garantia, 1/3 de férias, aviso prévio, 13º, tem um monte de encargos trabalhistas aí no meio. Fora os 6%. Isso mexe no preço, será? Se eu não avisei para o cara, será que ele orçou certo? Você já não está contratando um passivo se você não avisou ele? Pensa nisso, né? Para tentar dar uma amortizada nisso, o que acontece? Quando ele emitir a nota, por conta da aposentadoria especial, o INSS é de 13% e não de 11% como normalmente se tem. Então aqui entra na questão de suprimentos, o fiscal e a contabilidade em olhar isso. Mas como é que eu vou cobrar de alguém 13% se eu nem avisei que tinha a exposição? Então tem todo um processo aí, né? Muito bem.
Aí esse cara vai dizer, ó, prestei serviço para você lá na Reinf R2020 e tô retendo 13. Você, por sua vez, vai falar, verdade, te contratei, registrou essa nota e tô retendo 13. Maravilha, isso aqui se chama EFD Reinf. Pouca gente mexe com isso além do setor fiscal, mas ela é intimamente ligada com o E-Social. Aliás, um nasceu do outro. O E-Social, quando começou, na verdade, trazia todos os aspectos da Reinf, que depois se achou melhor, dada essa discussão com a sociedade, em abrir em 2 obrigações. Estão cansados até agora? Dá uma respirada, porque não acabou. Respira bastante. Porque não acabou. Depois de tudo isso, ó, você além de ter que cuidar do seu E-Social da Reinf, você tem que indiretamente se preocupar com o E-Social e com a Reinf do teu terceiro, ó. Suprimentos, contábil, fiscal, etc. E se você não gerenciar muito bem isso, todo ano seu FAP pode subir, dobrando a sua contribuição previdenciária. E tudo isso, ó, veja, a gente está falando de 4 prestadores de serviço. Eu ainda arrumei espaço para esse cara aqui. Eu vou até voltar. Arrumei um pulinho para ele, ó. Pau. Nosso amigo PGR que entrou para organizar esse negócio todo aqui. Também lá em março. Então o PPRA, digamos assim, diminui um pouquinho, entra o PGR para fazer toda essa bagunça aqui acontecer. Deu para entender, independente do governo determinar que é digitalizado ou não, que precisa digitalizar e ter uma comunicação muito grande, e aqui a gente está falando da empresa e seus 4 grandes representantes, além de todos os terceiros. Olha quanta gente envolvida. Ah, Márcio, você é louco, isso aqui, além de ser um mapa de inferno, é futurista. Isso aí não existe, isso não vai acontecer. Tá bom. Olha que legal. Você não vai falar que você tem benzeno. Por quê? Você não precisa, você já fala sem saber. Quando você compra um insumo para a sua indústria, por exemplo, nesse exemplo, nesse caso de benzeno, a nota fiscal de entrada da compra do benzeno vem com o código NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Não sei nada sobre isso, só pedi ajuda para os amigos tributaristas, porque isso aqui entra para IPI, etc. Mas essa nota fiscal, além de justificar o pagamento, dá a entrada do produto na sua empresa. E como é que você informa isso? Já está no ambiente do SPED, né, da nota fiscal eletrônica. Então a empresa, ao informar isso, ela tem que mandar o SPED fiscal, FD, ICMS, IPI, FD contribuições, todas as outras obrigações eletrônicas que se conversam com o E-Social. Você pode até não falar nada lá no slide anterior ou lá no E-Social, mas você já está falando indiretamente aqui. Seu fornecedor já está contando o que vendeu para você. É o famoso Big Brother Brasil da Receita Federal, meu amigo. Quer acreditar, acredite. Não quer, sofre. Beleza? Só estou brincando aqui, mas é o fato. Elementos para isso, banco de dados inteligentes para isso, o governo tem. E já a todo vapor. Tá ok? Como é que a gente se adapta a isso? E aí é que entram nossos amigos aqui, a quem eu gostaria de convidá-los mais efetivamente aqui. Se a empresa tem que lidar com isso, e não adianta ela falar que a culpa disso foi do médico, foi do agente de segurança, foi do RH, não, a culpa foi da empresa. Ponto. É ela que vai se lascar. Bom, para isso a gente tem uma associação que está ajudando a gente. Lá na discussão das NRs, né, Ricardo? Na Abrest, então, Ricardo Pacheco, presidente aqui da Abrest e empresário do setor, te convido aí a falar um pouquinho para o pessoal a respeito de como está esse processo de modernização das NRs, qual a sua visão como empresário do setor, da importância disso, como é que você está lidando com isso? A palavra é sua, Ricardo. Mais uma vez, obrigado por participar. Professor Mário Anunciato. Quem é assim sou que eu eu? te chamo em todas as nossas webinars. E continuarei chamando. E vou te falar uma coisa, assim, eu acho que webinar, eu acho que faço umas 4 por dia, mas eu cheguei ao pico de 10 já. Nossa. Né? Então, por quê? Porque nós começamos um trabalho muito sério dentro da associação exatamente no dia 26 de fevereiro de 2020. Olha só que interessante. Porque lá atrás, a gente começou a cavucar, né? Lá por volta de agosto, mais ou menos isso, e saiu uma carta lá, Ricardo Lupiens Pacheco, era eu. Ó,
nós estamos te convidando para fazer parte da comissão tripartite da bancada dos trabalhadores. Aí o pessoal, pô, mas vocês são uma Associação Brasileira de Empresas, o que você está fazendo na bancada dos trabalhadores? Pois é, eu posso estar empresário, eu posso estar dono de empresa, mas sou médico, né? Então, acima de tudo, eu blindo a saúde do trabalhador, do ser humano, e isso é medicina, né? Você prevenir, atenuar uma determinada patologia ou tratar uma determinada patologia faz parte dessa arte e ciência que é a medicina. E ainda mais, e aí a gente pegou e falou assim, olha, surgiu um bicho aí lá na China que o bicho está querendo pegar tudo e todos, né? Falei, putz, então vamos começar agora os radares imediatamente, vamos começar o negócio a fazer acontecer. E as comissões tripartites, que na verdade o governo se comunicava muito mal, e agora está dando uma melhoradinha nas questões de comunicação, mas chega o presidente Bolsonaro e fala assim, vamos acabar com 90% das normas regulamentadoras. Estou aqui presente com 2 players de mercado, que é o Hugo e o Sérgio, o melhor portal de educação virtual aqui que a gente usa, eu sou cliente dele, a Brest dá todo o amparato aí para a questão do Portal Uno. Aí o Sérgio, que dispensa apresentações aí através da EID, do SOC, do meu grande amigo Alexandre Eringer. E assim, logicamente, a gente tem muito bate-papo, né, no paralelo, junto com as questões de como poder estar levando isso para frente, mas o fato é o seguinte, é que a pandemia ela pegou e chegou para todo mundo e deu uma cavucada nas questões das normas técnicas, e as normas técnicas eram para estar acabando agora, né? Porque não só sobrou a NR1 para nós, né? Na verdade, a NR7 que eles estavam querendo. Então, tem a NR1, a NR7 e a NR9. Então, aí ele tinha um enviado nosso, o Dr. Rodrigo Camargo, que nesse momento está fazendo uma outra webinar, está sendo chamado para todos os cantos também, para falar a respeito do assunto. Mas nós estamos em 18 comissões tripartitas. Então, assim, o negócio está pegando de uma tal magnitude e eu posso afirmar para o professor Márcio Anunciato que o futuro presente é a questão da digitalização, ou seja, você tem a questão do compliance, então estamos iniciando um assunto, nós estamos no meio de um assunto e nós estamos terminando o assunto. E foi essa a nossa vontade quando nós brigamos pelas questões da manutenção do médico do trabalho, ainda nas questões relacionadas a atestados de saúde ocupacional, talvez o Sérgio saiba disso, o quanto nós perdemos cabelos lá, e aí nós conseguimos pelo menos manter as questões de que o atestado médico da saúde ocupacional, ele seria atestado por médico do trabalho, porque o governo também, a bancada do governo conseguiu pegar um número X de empresas e falar assim, olha, você denuncia aí a tua parte, meu amigo. Aí eu quero saber minhas MEIs, EPPs e como que vai ser esse troço todo aí, né? Então, se não tiver uma questão de digitalização, se não tiver uma questão de homogeneidade nas questões relacionadas à comunicação entre Ministério da Saúde, Receita Federal, Previdência, né? Vamos deixar bem claro que o Ministério do Trabalho ele se desfez, está tudo debaixo do Ministério da Economia, mas a questão previdenciária ela está sendo 100% contabilizada em qualquer atitude médico-trabalhista que possa acontecer. E aí eu vou dar um viés muito maior e de repente eu vou fazer isso daqui como uma nota aqui para essa exposição, e eu estou vendo que está sendo gravado e eu gostaria de deixar isso aqui. A Elabor, na verdade, nesse evento, está sendo a primeira a saber que o Ministério Público do Trabalho está andando junto com a Brest nas questões do Conselho Federal de Medicina, onde se fala nas questões de fiscalização das empresas prestadoras de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque eu tenho até uma apresentação, se você quiser, depois eu faço uma apresentação aqui bem sucinta, bem rápida, mas pelas questões relacionadas ao Sebrae, nós temos cerca de 20 milhões de empresas. E dessas 20 milhões de empresas, a Brest tem lá a sua responsabilidade em mais ou menos 4 milhões e poucos de vidas que estão dentro da Associação Brasileira
de empresas de saúde e segurança no trabalho. E, portanto, as questões do selo de qualidade, ou seja, os critérios mínimos para poder se acreditar numa empresa prestadora de serviços de saúde e segurança no trabalho, do trabalho, e aí então você tem uma diferença entre no trabalho e do trabalho, a Brest é no trabalho, e aí nós estamos falando aqui nesse mapa que cada vez eu vejo do Márcio, cada vez mais eu fico olhando e babando. Eu falo, como que ele consegue esse poder de síntese no único A4, falar toda a desgraça do mundo, que é um negócio absurdo. E ali que é o grande viés do negócio. Ou seja, esse poder genial que o Márcio tem de pegar e colocar em 4 quadrantes e falar o seguinte, está aqui o nosso grande desafio de caráter permanente, é uma questão realmente de genial. Então, todas essas questões relacionadas ao processo admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, junto com as questões dos levantamentos quantitativos, qualitativos, dentro do programa de prevenção de riscos ambientais, que vai ser transformado agora como monitoramento biológico e como programa de gerenciamento de risco. Então, além desses riscos, nós estamos em algumas subcomissões permanentes, chamada, por exemplo, psicossocial. Como que a gente vai lidar com o psicossocial? Vai ser acidente de trabalho? Como é que você vai poder traduzir esta situação por uma questão digitalizada? E ainda mais, Márcio, você se esqueceu de uma grande palestra que a Elabor faz, falada sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Como que Muita coisa junta. Muita coisa. Mas como que nós vamos prevenir as empresas de falar o seguinte? E aí vem o Edson e fala o seguinte, olha, tomem cuidado com o currículo que vocês recebem no teu trabalho, porque ali tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E como você vai... Então, na verdade, as empresas prestadoras de serviço em saúde e segurança no trabalho, e aí então envolvem-se outras áreas, das equipes multidisciplinares, ela tem que saber se desenvolver estrategicamente, onde que todas as informações serão necessárias estarem num único ida e volta, numa única situação de comunicação com o Ministério da Saúde, então, o Ministério da Economia, a Previdência Social e a questão da Receita Federal, todas juntas, orquestradas isso pela Caixa Econômica Federal. Nós estamos no movimento, nesse exato momento, com a NR29, nós estamos entrando agora nos quesitos relacionados à NR4 e NR5, ou seja, a questão do SESMIT. Será que vai valer a manutenção do SESMIT dentro das empresas? E se você terceirizar esse SESMIT, como serão as informações que devem ser feitas de uma maneira correta, sem infringir questões de ética médica, sem infringir questões de lei geral de proteção de dados? Quem vai estar operacionalizando? Quem vai estar sendo o doador dessa informação? Será que o colaborador, o trabalhador, ele está entendendo que todas as suas informações serão vistas adequadamente por uma equipe multidisciplinar? E quando chega a nível federal, todas essas informações são completamente abertas, né, de uma maneira gigantesca. Ou seja, o que nós podemos afirmar para esse momento agora, para as normas regulamentadoras, é que o E-Social não sai antes de terminar a revisão das normas regulamentadoras. Né? Porque 25% desse E-Social, ou qualquer nome que se dê, né, ele está falando em saúde e segurança do trabalho. Portanto, e faz todo sentido, né? Ele faz todo sentido, né? Então, podem ver que aí a questão, mesmo que atrase, isso é muito comum no Brasil, atrasar a agenda regulatória, mas essa agenda regulatória que eu disse a vocês, por conta da pandemia, ela foi atrasada em pelo menos 4, 5 meses. E nós vamos estar terminando os nossos trabalhos por volta de janeiro, fevereiro. E aí você vê que bate com todas as informações das questões de obrigatoriedade, de como se desenvolver estrategicamente. Pô, mas aquilo que você falou, eu vou precisar digitalizar o meu negócio, mas agora, do nada? Não, tem que preparar as empresas, a consultoria, a assessoria e a operacionalização, ela tem que estar com o cérebro totalmente virado para os quesitos ligados à manutenção virtual e legislativa no quesito necessário
a manutenção da sobrevivência da própria instituição. Então, é aquilo que o Márcio falou. Essa culpa é do do médico, essa culpa é do engenheiro, essa culpa é do técnico de segurança, de onde saiu essa informação, etc. Então, muita questão está saindo, muitas novidades estão saindo aí junto com as normas regulamentadoras. Muitas novidades virão com a implementação das novas normas regulamentadoras, mesmo porque você pode ter visto aí uma questão muito séria, e eu vou fazer uma analogia à pandemia. A pandemia, ela veio e deu uma quebrada em 3 pilares muito significativos, onde você reside para qualquer ser vivo, em qualquer território. Ela pegou a questão da saúde, pegou a questão política e pegou a questão da economia. São os três pilares vitais para a sobrevivência de qualquer ser vivo dentro de qualquer território, onde quer que seja, né? Então, a agenda regulatória, ela pode ser movimentada, pode sempre estar sempre em movimento, mas nunca vai sair a questão do e-social, o novo e-social, como é que você falou? DP verde e amarelo, RH o verde e amarelo, e que saudemos o pavilhão nacional. Então, assim, antes de finalizar as questões relacionadas às normas regulamentadoras, né? Então, deixo bem claro aqui que o que está em jogo no quesito dessas normas é a primeira coisa, já foi dado esse ato a partir da assinatura que nós tivemos presentes lá, e na verdade quem estava é o Dr. Rodrigo Camargo, nós estávamos representados por ele. Foi no dia 9 de março desse ano, onde teve a assinatura da NR1, NR7 e NR9. Então, nós estamos falando, e algo que a gente vem preconizando com o passar do tempo, e quem me conhece de longa data sabe que eu levantei essa bandeira aí e vou morrer com essa bandeira. Por quê? Nós não podemos mais discutir ou debater qualquer tipo de saúde em silos, ou seja, em poços artesianos. Isso é um problema da saúde ocupacional, isso é um problema assistencial, isso é um problema de saúde primária. Espera aí, isso daqui é um problema de saúde. Então, fazendo uma analogia às matrizes PDCAs, o Plan do Check Action, ou seja, melhoria contínua, que nós implantamos e conseguimos esse feito dentro das comissões tripartites, nesta assinatura do PGR e na NR1 com o gerenciamento dos riscos ocupacionais, obviamente vai cair muito fortemente falando essas empresas MEIs e EPPs que não têm aquela obrigatoriedade para poder fazer a sua gestão de risco na saúde assistencial, na saúde ocupacional, certamente vai cair em algum gap daí desse mapa, desse A4 que o Márcio tanto fez e tanto bate nele a vida toda, e é real e verdadeiro esse assunto, né? Então, o que nós entendemos que a saúde ela deve ser integrada e integralizada. Então, nós levantamos a bandeira da saúde integral e integrada. E é exatamente isso que está acontecendo com todas as áreas, tanto a área contábil, quanto a área financeira, quanto a área de saúde e segurança do trabalhador, quanto a área de treinamentos, quanto a área de benefícios, enfim, com uma série, né, de eventos que são hoje obrigatórios e que vão estar sendo lidos numa única passada de olho do servidor lá do nosso querido governo. Perfeito. Né? Então, pergunta que não quer calar, Ricardo. O PGR prorroga? O PGR ele pode prorrogar no quesito relacionado às demais normas regulamentadoras, mas não vai sair da pauta do gerenciamento do risco ocupacional. Nós entendemos que o programa de gerenciamento de risco, ele envolve o gerenciamento de risco ocupacional. E quando a gente fala de gerenciamento de risco ocupacional, a gente está falando de riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, nós estamos falando de eventos ergonômicos, nós estamos falando de qualquer outro tipo de evento que vai estar incluído aonde? Sempre vai estar como se você tivesse uma bússola de 180 graus, vai colocar um espeto dentro
desse programa de gerenciamento de risco. Então, até que não saiam todas as normas regulamentadoras em caráter definitivo, né, estarão valendo, obviamente, seria um pleonasmo vicioso a gente está falando, né, que é como subir para cima, descer para baixo, mas a gente estaria falando que está valendo aquela determinada norma que ainda não houve transformação dela e não houve a questão pétrea da legislação. Tá? Mas seja então, como for, é um gerenciamento de risco ocupacional que tem que ser feito desde já. Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Ficar. Veio para ficar, Márcio. É assim, tem a convicção de que todas essas normas regulamentadoras, hoje elas são divididas literalmente, né, em normas gerais e normas específicas, tá ok? Então, de acordo com o teu Código Nacional de Atividade Econômica, o governo vai te colocar dentro desse espeto. Né? E a comunicação ela vai ter que ser virtualizada e digitalizada. Perfeito. Então, cada vez que você tiver um evento transformado, ele vai acabar automaticamente sinalizando para uma determinada situação que vai entrar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Entendeu? É a tal da melhoria contínua. A melhoria para isso contínua. Você tem que começar ontem, né? Porque você tem que adequar os seus projetos. Eu falei, pouco importa o nome E-Social, pouco importa o nome PGR, pouco importa as questões. A questão a gente está falando aqui de gerenciamento, de gestão, Sim. de modelo de gestão. E um modelo de gestão com N variáveis. E aí eu vou aproveitar esse gancho, Sérgio, mandar a bola para você, porque sem sistema, como é que a gente faz essa roda girar? Fica complicado, né, Márcio? Tudo bem? Boa noite, Márcio. Boa noite, Hugo. Boa noite, doutor Ricardo. Prazer imenso estar aqui em nome da Age Technology, em nome do Sistema SOC, falar os benefícios que o software de gestão ocupacional como o SOC traz para as empresas, né? Como fazer tudo isso no papel, como fazer tudo isso manualmente, né? Então, eu preparei, inclusive, aqui uma apresentaçãozinha do SOC. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. E aí, eu vou explicar para vocês, de uma forma sucinta, na verdade, como é que o SOC, algumas principais qualidades, características do software do SOC, para quem ainda não conhece, e como o SOC tem se posicionado a respeito desse tema de digitalização da fiscalização de saúde e segurança do trabalho, um tema muito pertinente, né, para os dias atuais. É legal a gente falar de tecnologia, porque antigamente a tecnologia, a gente dizia que afastava as pessoas. Hoje é o contrário, a gente diz que a tecnologia une as pessoas, né? Então a tecnologia ela está presente muito no nosso dia a dia, né? E apresentando aqui o SOC, que já estamos aqui há 19 anos no mercado. O SOC tem aí a liderança absoluta no segmento de software em gestão ocupacional de saúde e segurança do trabalho. Uma empresa sólida, com valores muito éticos, né? Pregando o respeito não somente com os funcionários, tratados como agers internamente, todos com muito carinho e respeito, e também presente aí com os nossos clientes, muitos clientes. Daqui a pouco vou trazer alguns números para vocês entenderem o tamanho aí do SOC no mercado nacional. Com muito orgulho, o doutor Ricardo Pacheco comentou sabiamente sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem deixado muitos de cabelo em pé a respeito disso. E agora, como é que eu faço isso? Como é que eu me preparo para isso? Como eu gero informações? A gente tem um grande orgulho de dizer que o SOC tem a ISO 27001, que é o primeiro sistema de gestão ocupacional aí que tem essa certificação, e dizer para o mercado, né? Nós estamos preparados para atender a LGPD, para trazer a tranquilidade necessária como um sistema informatizado para que você possa seguir com as suas atividades rotineiras aí do dia a dia. Então, algumas características do SOC, deixa eu baixar aqui. Pronto, algumas características do SOC. Ele é um sistema 100% online. Então, é possível acessá-lo através de smartphones, através de tablets, né? Então, ele também trabalha com usuários ilimitados. A gente não vai estar limitando os acessos, inclusive se eu tenho um SESMIT próprio, eu sou uma empresa com SESMIT próprio, eu posso compartilhar, nós vamos falar daqui a pouco sobre integração, integrar o SOC a sistema de folha de pagamento, integrar o SOC a sistemas de BIs, integrar o SOC a sistemas de financeiros, etc., né? E eu posso integrar o meu SOC através de uma SOCnet, se meu cliente, se meu prestador de serviço tem SOC. Se não tiver,
eu entrego para ele uma senha para ele atender online para mim, então eu gero o ASO. Hoje o ASO ele é gerado online, né? Com assinatura por biometria lá do funcionário, com assinatura digital do médico. Falando dos laudos, como o PPRA, que está entrando agora o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o PPP, essas siglas, esses P's, a gente faz todo ele digital também e você tem a possibilidade no SOC de assinar todos estes documentos também de forma digital. Aí eu vou falar também sobre o e-social, como é que o SOC tem tratado o e-social. Tem 3 formas que a gente trabalha o e-social e, obviamente, a solução 1, que é bem legal, que é a solução que integra o SOC ao sistema de folha de pagamento do cliente, deixando aí uma integração bem legal. O SOC está presente em todo o Brasil, muito se fala assim, o SOC é um software de gestão ocupacional muito usado por prestadores de serviço, que são as clínicas de saúde ocupacional, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, mas o SOC também está presente nas empresas com SESMIT próprio. E diferentes segmentos, eu trouxe alguns para vocês aqui, alguns segmentos que o SOC está presente. Então tem empresa até de agropecuária, call center, de seguros, montadoras. Então o SOC está com uma capilaridade bem interessante, presente em todo o Brasil. E aí eu trouxe alguns números para a gente poder entender hoje como é que o SOC está. Só para a gente poder entender, o SOC hoje tem 9 milhões de vidas ativas sendo gerenciadas dentro do sistema agora. Então, estou dizendo aqui que mais ou menos 25% aí da CLT do Brasil está dentro do SOC. Nós temos diretamente em torno de 1.500 clientes prestadores de serviço que tem SOC, mais uns 800 credenciados que atendem online através da nossa rede credenciada SOCnet, que dá mais ou menos 2.300 prestadores de serviço, mais aí em torno de 300 empresas com SESMIT diretos, com SESMIT próprios. Só para entender o tamanho, todos os dias, em torno de 25 mil pessoas diferentes acessam o SOC. O que dá aí em torno de 330 mil empresas que são monitoradas pelo sistema. Então, tem uma clínica, por exemplo, essa clínica tem várias empresas, clientes dela, que são monitoradas dentro do SOC dela. Então, isso dá olha só o tamanho do número de 330 mil empresas sendo gerenciadas. E dá um volume, em média, aí, de 12 milhões de exames ASOS no ano, 4 milhões, mais de 4 milhões de hemogramas, audiometrias, e hoje nós estamos aí batendo mais de 110 mil usuários ativos que entram no SOC. Então, só está um tamanho do software hoje no cenário nacional. Só que tem muitos recursos, são mais de 300 recursos operacionais que são liberados para todos os clientes trabalharem. Então, tem aí os recursos da tecnologia relacionada ao PCMSO, ao NR7, agenda médica, todos os relatórios de gestão de convocação, gestão de treinamento, e aí uma parceria bem bacana que nós fizemos também com o meu amigo lá, o Hugo, do Portal Escudo, né? Então tem toda uma gestão de treinamento com diplomas, etc. Gestão de vacinas, a parte de nutrição, oftalmologia, também tem muitos recursos pertinentes voltados à segurança do trabalho. Temos aqui o PPRA, é o laudo, né? Então o Márcio sabiamente comentou no início dessa apresentação aqui, Márcio, e já de antemão eu te dou os parabéns, e quando você fala do gerenciamento, as pessoas muitas vezes eles estão presas no documento. Ah, o meu documento, o meu PPRA. O PPRA é um laudo, né? Um programa, mas o próprio nome diz que ele é um programa. Então eu tenho que ter um gerenciamento, né? E o SOC, obviamente, ele gera o PPRA, ele gera o PCMSO, ele gera o LTCAT. Nós estamos liberando agora o PGR, né? Que é a nova determinação legal que entra dia 11 de março de 2021. Mas isso é um final. Esse é o laudo final. Tudo que antecede a isso, que é o cadastro do risco, monitoramento do risco, aplicação, gerar evidências, fazer inspeções, tudo isso são cronogramas de atividades pertinentes que você vai gerando dentro do sistema, e ele vai te trazendo os indicadores pertinentes para você poder trabalhar em cima daquilo. Vai sair o documento final lá para você poder tê-lo, PPRA e etc. Tá? O SOC ele integra muito facilmente, como eu já comentei, com, por exemplo, sistemas de folha. Seja qual for a folha de pagamento. O
Márcio falou outra coisa que eu até anotei aqui, que ele tem o SAP, Sistema Atualizado de Planilhas. Tem o SAP também. O SAP, a gente integra com ele, com o TOTUS, com o FPW da LG Sistemas, qualquer sistema de folha, o SOC faz a integração. E aí fica legal, porque os funcionários que estão ali cadastrados na folha, com uma interface que a gente faz aqui, por exemplo, via web service, esses funcionários já estão também previamente cadastrados no SOC. E quando eu tenho lá o meu gerenciamento de risco, eu faço meu GHE, eu aplico os riscos no grupo homogêneo de exposição ou diretamente na hierarquia, eu já tenho a RH integrada ao SOC e o risco aplicado no grupo. Então, se de repente eu altero um funcionário de cargo na folha, automaticamente o cargo dele já altera no SOC. E se eu altero o cargo dele, ele muda para um outro cargo, os riscos pertinentes àquele cargo automaticamente já são aplicados a ele. E se são aplicados os riscos, já são aplicados os exames, porque o PPRA está integrado ao PCMSO. O Dr. Ricardo Pacheco falou muito bem a respeito do PCMSO, da periodicidade de exames e as suas aplicações legais. Então, se eu tenho um risco de ruído, eu vou fazer uma audiometria, então isso já está integrado no sistema. Se eu tenho um risco de ruído e eu faço audiometria, eu tenho que usar um EPI, que é um protetor auricular. Pode ser tipo concha, etc. Eu tenho que receber um treinamento a respeito da correta utilização deste EPI. Então, isso está tudo integrado no SOC, tanto para receber um novo risco, né, que ele acabou de receber a partir do cargo que ele foi, o exame pertinente que ele tem que fazer, o treinamento do novo cargo dos novos riscos, treinamento do EPI e também a execução do recebimento do EPI, que com SOC, quando o funcionário recebe o EPI, ele tem lá a biometria para assinar e deixar registrado dentro do sistema, tá? Bom, falando então aqui da parte de digital, o SOC, como ele tem uma capilaridade bem legal, usuários ilimitados, eu consigo integrar então as informações dos meus funcionários diretamente lá com o meu prestador. E aí a gente utiliza toda a gama digital, toda a gama da tecnologia que a gente disponibiliza para que, por exemplo, SOCGED é o nosso gerenciamento eletrônico de dados, bem falado aí pelo Márcio, também pelo Dr. Ricardo Pacheco. Eu tenho um documento, eu consigo digitalizá-lo no SOC, não só ter o documento digital que é feito dentro do sistema com assinatura digital, mas eu também posso digitalizá-lo dentro do SOC através do nosso SOCGED e compartilhá-lo por onde eu achar pertinente, sem limite de espaço. Eu trabalho com assinatura digital, então eu consigo lá mais uma vez assinar o ASO, assinar os documentos legais e também assinar os arquivos em XML que são gerados para envio para o e-social. E tem a assinatura biométrica que identifica os trabalhadores, tanto para a assinatura do ASO também, como para recebimento de um EPI. E aí é uma dor que a gente tem percebido muito dos nossos clientes, que eles ainda entregam o EPI muitas vezes lá no papel. E aquele papel se perde, as pessoas não sabem onde está, o técnico de segurança que era o responsável se desliga da empresa, não volta mais, e ninguém sabe onde está o papel. Esse funcionário entra na justiça contra a empresa. Cadê as evidências de que eu entreguei os EPIs? O Márcio comentou lá sobre o EPI, sobre o cadastro do EPI, etc. Então, no SOC ele vai receber, né, o EPI, vai assinar pela biometria e está registrado dentro do sistema. Não tem a ficha em papel lá. É claro que eu quiser eu posso imprimir, mas o SOC trabalha com essa tecnologia, permitindo com que o funcionário assine de forma digital através da biometria. E nós temos um grande desafio, né, com o advento do e-social, que pode mudar de nome. Esse RH Patriota foi a primeira vez que eu vi, sensacional, muito legal, vou usar para mim nas minhas apresentações aqui. Aceito sugestões para incluir na apresentação. Muito legal, meu amigo, puxa vida. O nosso desafio era, bom, a gente tem que gerar os eventos, porque afinal de contas os riscos já estão aqui cadastrados, cada risco tem um código, eu tenho um filtro dentro do SOC, que eu já puxo, né, automaticamente o código, mas eu preciso enviar de alguma forma isso para o governo. Então o grande desafio era, eu tinha que integrar de alguma forma isso com as folhas de pagamento. Então a gente usou a tecnologia para integrar com outros softwares, e aí a gente utiliza a solução 1 que eu já vou mostrar para vocês, onde o SOC é o passivo, mas integrado à folha,
a folha vem automaticamente no SOC, pega os dados ocupacionais que foram gerados, e através da mensageria da folha, isso é encaminhado diretamente, automaticamente para o governo, tá? A gente também trabalha com migração de dados, então, de repente, a empresa tem outros dados, dados ocupacionais em outros softwares ou em planilhas, a gente consegue migrar para o SOC para ter o dado histórico, embora o e-social daqui para frente, tá bom? Estes eventos, né, que o Márcio também, o Dr. Ricardo Pacheco comentou, são os eventos que o pessoal fica com dor de cabeça, fica preocupado, e agora é um monte de S, tem os S da vida de RH, tem os S da vida dos layouts ocupacionais, mas o importante, e aí mais uma vez eu friso, que o monitoramento da saúde do trabalhador, que é o ASO, ele é um resultado daquilo que está no PCMSO. Então, se eu já cumpro, se eu já faço meu gerenciamento em dia, esse documento que é gerado de forma automática pelo SOC, ele é apenas um resultado daquilo que eu já estou fazendo. Então, se eu tenho meu SESMIT próprio, ou se de uma forma ou outra eu tenho um prestador de serviço que atende para mim, eu tenho lá a minha responsabilidade, eu sou responsável, eu deleguei isso para o prestador, mas de qualquer forma está sendo cumprido de acordo com os riscos que foram levantados pelo engenheiro de segurança do trabalho, os exames pertinentes que o médico do trabalho colocou lá no PCMSO, se eu cumpro direitinho, eu não tenho com o que me preocupar. Então aqui na solução eu trago que o SOC, né, aqui é um desenho bacana que nós trouxemos aqui, ele gera os dados de saúde e segurança do trabalho, aqui no SOC. Então o RH ele vem aqui no anzolzinho, eu gostei bem desse desenho do anzol, ó. A folha vem, coleta os dados ocupacionais e através da mensageria, porque geralmente a folha já tem a sua própria mensageria e já encaminha os dados de folha para o governo. Então ele vai enviar lá para o ambiente do social também os dados coletados lá no SOC a respeito dos dados do e-social, dos S que nós comentamos agora, tá? Temos também a solução 2, que eu não vou entrar no mérito agora, e a solução 3, que é a mensageria SOC, que você não tem integração com a folha, o SOC consegue fazer os envios através de uma mensageria própria diretamente para o governo, tá? E aí tem a assinatura digital do documento para fazer o envio diretamente para o governo dos dados do e-social. Uma outra coisa que se destaca muito no SOC, e é muito elogiado pelos nossos clientes, tanto o prestador de serviço, como também as empresas com SESMIT próprio, é a nossa rede credenciada SOCNet. A possibilidade que eu tenho da SOCNet, que é uma rede online do SOC, onde é possível contratar um prestador de serviço agora mesmo, contratá-lo e permiti-lo que faça os exames para mim e de forma digital. Isso é feito de forma automática e já cadastrado dentro do SOC. Eu não vou mais depender do papel para vir por uma lote, etc. Então você consegue conectar o teu SOC a qualquer prestador de serviço e este ASO, este exame, este atendimento prestado pelo nosso prestador é feito de forma automática, e sem contar o benefício financeiro, porque eu só que ele tem um faturamento integrado que eu consigo monitorar os exames prestados por todos os prestadores que trabalham para mim através da SOCNet. Então, na SOCNet eu consigo buscar o parceiro, conectar o meu SOC e trabalhar em conjunto, liberar exame, autorizar, etc. E fica tudo online, como se eu estivesse trabalhando aqui agora, dentro do escritório. E aí o pessoal fala do PGR, né, Marcião? Tá todo mundo preocupado, o doutor Ricardo Pacheco deu uma aula para a gente, anotei um monte de coisa aqui, viu, doutor? Anotei um monte de coisa aqui que você falou, do meu amigo Márcio, o pessoal está preocupado, né, da PGR, o que é GRO, é PGR, é PGRO, meu Deus, é uma sigla que agora está todo mundo preocupado, mas na verdade, mais uma vez eu bato na tecla, né? O GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, está dentro de uma gestão de SST. A gestão, o GRO é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização com relação aos riscos. Então, tem um gerenciamento de riscos ocupacionais que está dentro de uma gestão que vai sair o laudo, que vai sair o documento lá. PPRA, ele foi, aí antigamente era um monte de laudo que tinha e virou PPRA. Agora está mudando para o PGR, mas na verdade é o documento final que está saindo lá e o SOC gera esses documentos. Eu cadastro o risco, caracterizo o risco, aplico o risco, e aí eu tenho toda uma identificação, avaliação, controle de riscos dentro do sistema de gestão para que eu possa gerar o documento. O documento é a parte final ali, né? É isso.
O SOC é um sistema de gestão ocupacional integrado, um sistema de gestão ocupacional 100% online, que integra facilmente aí com o sistema de folha de pagamento. Você pode trabalhar em smartphones, etc. E para ter o seu monitoramento, o seu gerenciamento digital para cumprir a legislação. E uma coisa bacana é, a cada 15 dias, o SOC tem sempre se atualizando. Então, a cada 15 dias tem novidade no SOC. E nesses últimos dias, muito mais novidades estão surgindo ainda, né? E cliente SOC, uma vez que ele é cliente SOC, ele nunca vai se preocupar com essas atualizações, porque a gente vai se antecipar, a gente vai liberar a atualização para os nossos clientes de forma gratuita e vamos treiná-los ainda por cima de como monitorar e como fazer as atividades dentro do programa. Tá bom, Marcião? Perfeito. Ou seja, se a gente não tem... De novo, né, batendo na tecla, a grande questão é gerenciamento. Para gerenciar, você tem que ter um apoio da associação, você tem que ter um tremendo de um software, mas se você não souber dirigir a Ferrari... É verdade. Né? Você pode ter, né? Você pode fazer o que quiser, para ter o melhor carro do mundo, o Tesla lá, não entra nada. É aí que meu amigo Hugo, com o Portal Escudo, vem ajudar, né, a compor toda essa galera. E aí, por favor, Hugo, o show é seu. É isso aí. Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pelo público que está nos vendo agora, né, dedicando e investindo seu tempo para buscar mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, com muita humildade, estou aprendendo demais aqui, então tem sido muito proveitoso estar com o professor Márcio, com o doutor Pacheco, com o Sérgio. É um grande privilégio estar dividindo esse momento aqui com vocês. Assim como o Sérgio, eu vou compartilhar minha tela para poder compartilhar algumas informações e para poder falar um pouquinho do Portal Escudo e de como a gente se encaixa dentro justamente dessa gestão simplificada, ágil e que principalmente entrega segurança para o seu cliente, para aquela pessoa que realmente precisa atender a legislação. No final das contas, eu diria que é um grande ganho para todos nós, para a sociedade, a gente poder justamente contar agora com confiabilidade de informações que são baseadas no quê, pessoal? No cumprimento legal, naquilo que a gente já deveria estar fazendo, se não está fazendo ainda. Então, eu vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês, para a gente poder dar sequência aqui na apresentação. Vocês estão vendo já a minha tela, pessoal? Perfeito. Bacana. Então, o Portal Escudo ele se posiciona como um fornecedor de tecnologia educacional para a área de saúde e segurança do trabalho. Eu vou dar um passozinho atrás, pessoal, apresentando para vocês um vídeo, principalmente para compartilhar qual que é o nosso propósito. O propósito do Portal Escudo não é na digitalização, não. E vocês vão entender o porquê disso. Então, pessoal, eu fiz questão de dividir, de compartilhar esse vídeo com vocês para justamente falar um pouquinho da evolução do nosso negócio e como a digitalização, como a transformação digital, ela é uma realidade. Ela era uma tendência que eu diria passou a ser exponencial a partir da pandemia. O Portal Escudo ele nasceu dentro de uma empresa de educação corporativa. Então, a nossa grande paixão é saber ensinar adultos, utilizando tecnologias. E para isso a gente usa ensino à distância, a gente usa simuladores, animações gráficas, tudo para gerar engajamento. E a gente percebeu, em 2015, que nós não éramos realmente uma empresa de treinamentos, e sim uma empresa realmente focada em entregar essas experiências dinâmicas de aprendizagem. E o melhor, usando tecnologia, que me permite fazer o quê? Ter uma alta rastreabilidade de dados. E com esses dados eu posso, obviamente, digitalizar mais agilmente, facilitar isso
e com isso fazer toda essa integração funcionar de uma maneira mais simples, mais dinâmica, de uma maneira que talvez eu consiga, obviamente, te entregar justamente aquela confiabilidade do dado, de ter realmente uma informação no tempo que eu preciso, de ter uma ferramenta que me avisa dos vencimentos, que me permite atuar de uma maneira proativa e não deixar, por exemplo, um treinamento vencer ou deixar o trabalhador exposto a um risco. Então, o nosso modelo de negócio, a gente nasceu como justamente uma mira, né, em clientes finais, em buscar realmente tocar a campainha das grandes empresas, mas a partir do momento que nós vimos que nós éramos fornecedores de tecnologias, o nosso posicionamento mudou. Isso aconteceu a partir de 2015, através de um programa de aceleração do Inovativa do Brasil, onde a gente percebeu que nós tínhamos que fazer uma divisão do nosso negócio. Afinal, vocês são uma empresa de treinamentos ou são uma empresa de tecnologias? E a partir disso surgiu o Portal Escudo. E a partir dessa visão de consolidar parcerias para usar o nosso sistema, 2017 nós tivemos um grande incremento no consumo das matrículas pelo nosso sistema, que é um dos grandes indicadores para a gente verificar a evolução do nosso negócio. Percebam que em 2017 nós tivemos apenas 300 matrículas sendo consumidas dentro dos nossos sistemas. Treinamentos de brigada, CIPA, treinamentos da área das NRs. A partir da consolidação das parcerias e também, pessoal, contando já com um apoio jurídico mais bem estruturado a partir de 2018, nós tivemos um incremento para 4.700 matrículas. E vale frisar que apenas em 2018 começou-se a ter mais clareza em relação ao uso do ensino à distância, de tecnologias educacionais, para os treinamentos obrigatórios. E por quê? Porque existia um mito que falava que ensino à distância era proibido. E por que eu falo que é um mito? Porque já existia uma lei federal de 1996 que indica que todo cidadão brasileiro deve ter acesso à educação. E num país continental como o Brasil, apenas na modalidade híbrida ou semipresencial, é possível atingir esse objetivo. E olha só que bacana, depois de conhecer o SOC, de entender o posicionamento estratégico do SOC, e justamente buscar cada vez com mais ênfase as parcerias estratégicas. Nós consolidamos já em 2019, e também com o vigor da nova NR1, 6.000 matrículas. E, nesse ano, estamos já ultrapassando 10.000 matrículas. Por quê? Porque no mês de julho, nós contabilizamos já 2.000 matrículas, e agora, nesse mês de setembro, no dia 9, já contabilizamos mais 2.000 matrículas, que é onde eu gostaria justamente de compartilhar essa grande tendência em justamente simplificar, por exemplo, uma capacitação, mas sem abrir mão da qualificação necessária desse trabalhador executar suas atividades com saúde e segurança. Afinal, o elemento humano, ele só aprecia, e nesse sentido é onde a gente realmente tem esse grande desafio de criar programas estruturados que realmente entreguem aprendizagem, mas que sim, entreguem redução de custo e agilidade no processo operacional como um todo. Então, o que é o sistema Escudo? Ele nada mais é que um sistema de aprendizagem para apoiar o prestador de serviço ou a empresa com SESMIT a gerar engajamento no aluno e a simplificar e agilizar a gestão, de modo a automatizar também os envios desses dados para o e-social no final das contas. Então, a ideia é poder reduzir custos e aumentar a flexibilidade para você justamente poder capacitar seus colaboradores. A gente sabe que uma das grandes dores das empresas é liberar o trabalhador para capacitação. Eu não posso, né, o diretor industrial, o gerente industrial, ele não quer sofrer impactos nos seus indicadores de produtividade. Como que a gente pode atenuar isso? Sendo mais eficaz, mais eficiente no processo. E a tecnologia, ela justamente nos permite isso, otimizar o tempo. O Portal Escudo, ele existe para atender nas demandas diárias de treinamento, de forma a maximizar os seus ganhos, ou seja, você fazer mais com menos, e incrementar o portfólio de treinamentos. Então, se a sua empresa possui, por exemplo, uma oferta, às vezes, de alguns treinamentos, porque às vezes ela possui um recurso humano, como um técnico de segurança, que pode fazer talvez um treinamento de CIPA, um treinamento de NR35, com a tecnologia, você pode aumentar esse portfólio não para oferecer alguns treinamentos básicos, talvez,
mas você contar com uma gama completa, contando com médicos, engenheiros, outras mãos de obras especializadas para complementar o seu portfólio e a sua solução. E nós temos uma visão também, pessoal, eu diria muito mais profunda, não pensando apenas em saúde e segurança do trabalho. Afinal, eu não consigo garantir a segurança se eu não tiver a garantia de qualidade. Nós temos que pensar também na questão da responsabilidade social e sustentabilidade. Está cada vez mais evidente, por exemplo, a sigla ESG, que está totalmente relacionada às empresas sustentáveis. E ser sustentável, pessoal, não é apenas um selo verde, é ter um processo que garante também a sua lucratividade, o seu crescimento, e que as pessoas que estão inseridas nesses contextos possam também crescer em conjunto com a organização. Apesar de sermos bem jovens, já consolidamos alguns parceiros muito relevantes, estamos já nas principais empresas de saúde e medicina ocupacional do Brasil e também nas empresas de treinamentos, onde justamente através dessa grande rede já estamos ultrapassando 10 mil capacitações nesse ano de 2020. Falando-se de treinamento, um dos nossos compromissos como tecnologia é oferecer um treinamento que é 100% interativo, que inclusive é um requisito da NR1 e com o compromisso do e-learning sério, que é entregar aprendizagem, que é muito diferente de apenas entregar conteúdo, que é como basicamente a gente encontra a maior parte dos e-learnings, cursos online no mercado, que não são focados, por exemplo, em entender as características do público-alvo. Qual que é a melhor maneira de eu acessar essa pessoa? Eu posso utilizar as técnicas de storytelling, de andragogia, utilizar reforçadores como jogos, gamificação, utilizar diferentes dispositivos para chegar com aquele conhecimento estruturado até aquela pessoa. E com isso, potencializar, obviamente, o quê? O tempo de aprendizagem. E com isso, obviamente, entregar redução de custo no processo operacional. E o melhor, isso tudo disponível 24 horas por dia, por 7 dias por semana. Algo bacana que o sistema viabiliza, e hora extra, o meu colaborador ele pode estar pedindo, já que o sistema está disponível, ele também lhe permite configurar quando e aonde você pode acessar. Então, você pode justamente mitigar esse risco através desse ajuste que você pode fazer no sistema. Atualmente, já temos mais de 50 cursos prontos no nosso catálogo para capacitação de colaboradores. E nós temos uma pegada também de poder personalizar o treinamento conforme a demanda do cliente. Muitas vezes o cliente quer mostrar o seu plano de emergência, o ponto de encontro, alguma particularidade, por exemplo, operacional de alguma máquina. Então, como o nosso treinamento é de alto valor agregado, nós mapeamos essa necessidade e esse esforço e, obviamente, que o nosso orçamento, a nossa proposta será dedicada em fazer esse incremento para gerar mais valor, para deixar o treinamento mais na medida que ele precisa. Por exemplo, um treinamento de CIPA para trabalhadores rurais é diferente de um treinamento de CIPA para pessoas de escritório. Então, eu posso fazer essa personalização para deixar justamente esse conteúdo otimizado e realmente fazendo mais sentido para o adulto. Lembrando que treinar o adulto é mais desafiador do que treinar uma criança. Falando-se de gestão, é um sistema completo para centralizar o histórico do aluno. Então, eu diria que aqui ele justamente atua como uma ferramenta para que você possa analisar dados e que esses dados se transformem em inteligência. Eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, do treinamento de brigada de incêndios, lembrando que toda a construção dos treinamentos do Portal Escudo são desenvolvidos conforme fosse um jogo de videogame. A pessoa ela é desafiada a construir o conhecimento dela, de maneira a solidificar esse conhecimento para deixar ele preparado para o treinamento prático. Claro, treinamento prático. A gente está falando de qualificação de pessoas. O treinamento prático presencial continua sendo indispensável. Mas o melhor, através desse sistema, você continua podendo fazer o gerenciamento de um treinamento 100% presencial. E você alimentando o sistema, você ainda controlar com a automação de dados para o envio do e-social. Ou seja, estamos falando de digitalização. Se você fizer 100% presencial não utilizando o
O seu trabalho será maior para, por exemplo, utilizar um sistema como o SOC para fazer todos esses inputs de dados manuais. E com isso, infelizmente, ficará até expostos a erros. E erros podem gerar, inclusive, multas e passivos trabalhistas. Então, a ideia é eliminar a tarefa manual, programar relatórios automáticos. Olha, aqui no mês, por exemplo, de outubro, eu não estou olhando para setembro, eu estou olhando para outubro. Esses são os meus vencimentos. O sistema manda e-mails automáticos para os alunos para lembrar eles. A sua capacitação vai vencer, você deve fazer ela antes do prazo. O gestor pode programar relatórios automáticos com os indicadores que ele almeja ver para justamente fazer o quê? Esse monitoramento e essa cobrança, a fim de justamente ter a sua equipe certificada, mas principalmente capacitada. E o melhor, né? É um sistema, o Escudo fez um investimento considerável junto à equipe do SOC, onde o SOC também fez uma grande melhoria no módulo de treinamento, de modo a permitir essa integração nativa. Então, de uma maneira muito simplificada e facilitada, nós conseguimos justamente enviar esses dados com confiabilidade e segurança. Então, contamos agora justamente com essa solução automatizada, que basicamente, pessoal, vai se resumir em você justamente utilizar o seu principal software de gestão ocupacional, sendo o SOC, sendo outro sistema, mas que o processo inicia nesse sistema e finaliza nesse sistema. Por quê? Porque nós simplificamos essa troca de dados. E como que isso acontece? Não diferente, provavelmente, como você faz hoje. Mas quando você alimentar, por exemplo, no sistema, identificar o risco, o EPI que ele precisa, o treinamento que ele precisa, a partir desse momento, o módulo, por exemplo, dentro do SOC, lhe permitirá apertar um botão, integração. E quando você apertar esse botão integração, estes dados do SOC serão automaticamente levados para o sistema Escudo, fazendo o cadastro desses trabalhadores e automaticamente matriculando esses trabalhadores no seu plano de ensino. Então, é um trabalhador, por exemplo, que faz atividade em poste. Ele precisa de NR10, segurança elétrica, ele precisa de NR35, trabalho em altura, ele precisa de NR6 e EPI. O plano de ensino dele está montado. Todo aquele benefício que o Sérgio comentou, por exemplo, que estaria sendo setado, e aí se a pessoa mudando de função, seria automaticamente convidada a fazer sua nova capacitação. E ainda, o sistema Escudo vai justamente enviar os dados. Olha, esse aluno está aprovado. Você pode emitir o certificado dele conforme NR1, com assinatura digital. Lembrando que digitalização é diferente de escaneamento. Então, é o primeiro sistema no Brasil funcionando e cumprindo 100% a nova NR1. E o melhor, o aluno reprovou, o colaborador reprovou. O SOC automaticamente matricula ele novamente no sistema. Então, é basicamente um sistema à prova de falha de eu buscar o quê? Um conhecimento teórico muito sólido para esse colaborador. E tendo todas as evidências que, obviamente, ele está bem capacitado. Então, oferecemos segurança jurídica. Afinal, nós estamos falando aqui de lei, legislação, cumprimento legal. E, então, além de cumprirmos a nova NR1, um dos outros requisitos é que todos os treinamentos sejam acompanhados de projeto pedagógico. O que é o projeto pedagógico? O projeto pedagógico é como se fosse, eu diria, um guia, um manual de como que eu atinjo o objetivo daquela capacitação. Eu diria que nós tivemos um grande ganho, e fica uma provocação para o Dr. Pacheco, que o treinamento EAD e semipresencial, ele hoje tem muito mais critério do que um 100% presencial. Um treinamento 100% presencial, a gente parte do pressuposto que ele é bom. Não faz sentido. Agora, o treinamento EAD e semipresencial, eu preciso olhar NR1 cheio de requisitos, cheio de item e seguir à risca para conseguir entregar qualificação, monitoramento, rastreabilidade e evidências de avaliação. Então, eu diria que nós tivemos um grande ganho. E eu espero que também isso seja traduzido também para o treinamento 100% presencial. Afinal, a gente está falando, mais uma vez, do elemento humano. Então, todos os nossos treinamentos cumprem as diferentes cargas horárias. Você tem a possibilidade de configurar os períodos de acesso.
Lembrando que são treinamentos interativos com tutores que são especialistas, com proficiência comprovada em cada um dos assuntos. Treinamento de NR10. Você não pode ter apenas, por exemplo, um profissional que entende, por exemplo, de combate a incêndio e primeiros socorros. Afinal, nós estamos falando de segurança elétrica. É necessário um engenheiro eletricista, um profissional que justamente possa estar interagindo e dirimindo dúvidas desses alunos. Muitas vezes, né, infelizmente, por causa do e-learning típico, que é focado na entrega de conteúdo, as pessoas têm a percepção que eu vou jogar o aluno numa sala virtual, como nós temos aqui, e o cara está sozinho. Eu diria que a pandemia ela derrubou essa barreira, porque como nós estamos aqui interagindo, conversando, compartilhando, né, e de uma maneira muito bem estruturada. Só que, é claro, o que nós estamos fazendo agora, através, por exemplo, do Zoom, do Microsoft Teams, trata-se de uma ferramenta de transmissão. Não é uma ferramenta apropriada para monitoramento e avaliação. E vocês vão encontrar um monte de empresa, um monte de curso online falando que cumpre NR1 e fazendo treinamento conforme nós estamos fazendo agora. Então, é muito importante saber interpretar também a norma para realmente não colocar nenhum esqueleto dentro do armário. Então, todo o treinamento é feito com uma linguagem adequada ao trabalhador, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Então, não é, por exemplo, um treinamento de segurança elétrica que participa apenas um engenheiro eletricista, por exemplo, um bombeiro civil, um técnico de enfermagem, mas aqui nós também temos um ator que é um profissional que entende de educação de adultos e que também assina esse projeto pedagógico como responsável. Então, com essa nossa ferramenta, você pode fazer uma gestão completa de todos esses dados que ela vai estar monitorando. Lembrando, né, num jogo de videogame, num treinamento de brigada, se ele não passa da aula digital número 1, que a gente fala de conceito do fogo, na aula digital número 2 a gente falaria de métodos de extinção. O sistema me indica que aquela turma ou aquele aluno não sabe quais são os 4 elementos necessários para a existência do fogo. Se houver uma situação como essa, potencialmente esse colaborador, esse aluno, poderia pegar um extintor, por exemplo, à base de água e apagar um incêndio de origem elétrica. Provavelmente seria a primeira e a última vez que ele apagaria um incêndio. Então, nesse sentido, o sistema te dá esses dados que se transformam em inteligência para que você possa tomar decisão de modo proativo. Preciso deixar o trabalhador se acidentar para saber que ele não está com conhecimento sólido? Então, percebam que, é claro, nós estamos falando de tecnologias, mas a nossa grande essência está na qualificação das pessoas. Então, é um novo modelo de capacitação. Eu diria que ele não é novo, mas agora a gente até gosta de falar, virou um modismo quase. E trata-se do modelo híbrido, do treinamento semipresencial, que tem um compromisso, ou deveria ter, de uma entrega bem estruturada, num primeiro momento, no conceito de sala de aula invertida, que eu entrego esse conhecimento estruturado através de um sistema de aprendizagem, através do ensino à distância, através de simuladores, podcasts, vídeos, diferentes artefatos para gerar engajamento e aprendizagem. E, é claro, não dispensar o elemento humano. Mas, é claro, agora eu diria que a barreira do presencial está sendo quebrada. Eu diria que é quase presencial o que a gente está fazendo aqui. Porque eu posso, inclusive, pedir para você demonstrar para mim se você desenvolveu uma habilidade que eu gostaria. Ah, mostra aí para mim se você sabe apagar o fogo. Tem que apagar na base, né? Um treinamento teórico EAD, eu te ensinei. Estou vendo que você não está sabendo. Então, a tecnologia está derrubando muitas barreiras, né? E a gente, obviamente, está muito atento como um fornecedor de tecnologia educacional para oferecer o melhor para o mercado. Alguns números importantes, a gente sonha um dia chegar no SOC, mas a gente se considera muito felizado pelo nosso pouco tempo de mercado e realmente por estar acompanhado de um time como esse que está aqui, em poder compartilhar esses números. São mais de 20 mil capacitações do Sistema Escudo e estamos tendo esse crescimento exponencial. Atualmente já são mais de 720 horas de treinamento assíncrono disponível no catálogo. São mais de 50 mil acessos ao sistema de aprendizagem Escudo nos últimos 12 meses. E o melhor, dessa massa, mais de 90% dos alunos afirmam estarem muito satisfeitos. Então, a gente está conseguindo realmente, eu diria, cumprir o nosso papel de conseguir realmente entregar a qualificação.
e ainda uma SLA de 99% de disponibilidade e mais de 50 parceiros regionais usando nossos sistemas, entre empresas de treinamentos e empresas de saúde e medicina ocupacional. Nosso modelo de negócio é totalmente baseado no seu sucesso. E eu peço a ajuda de vocês. Vamos ajudar a mudar o mundo através da educação? Conta com a gente. Estamos aí para isso. Obrigado, Tamara. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, os contatos estão aqui, tá? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aí pela explanação. Aliás, os três, né, de modo geral. E aí é o que é importante a gente frisar. E aí a gente complementa aqui o como se adaptar. A gente falou, pô, a associação trabalhando por você, um sistema prontinho para te ajudar, a educação corporativa, né, permitindo que você consiga utilizar o sistema e implementar todo o processo. Só que a gente, como vocês bem falaram, temos aqui o fator humano, o fator cultural e ainda aquela ideia de ilha. E aí é que a gente procura fazer o quê? Integrar todo esse processo. Então aí é que a gente procura construir essa ponte e tudo, que a gente chama de processo de gestão integrada. Como eu falei, aqui você tem a Ferrari, o Lamborghini e o Tesla. Você não sabe dirigir, meu amigo? Aí a gente vai tentar te ajudar. Né? Como é que você pega a chave, liga, desarma o alarme, enfim, como é que a coisa vai? Né? Mais que isso, muita gente está pensando que é só RH e SST. Não, é jurídico, é tributário, é TI, é suprimentos, entra o teu terceiro. Todo mundo tem um papel importante a cumprir. E é isso que a gente percebe que não acontece na grande maioria das vezes. Então, é nisso que a gente se propõe a atuar e por isso o convite a esses parceiros. Como é que a gente descobriu vocês? Como é que conhecemos? Nestes processos de gestão integrada que a gente procura desenvolver. Pô, vamos trazer sempre os melhores aí para compartilhar. Essa foi sempre a ideia, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó? Questão cultural. Lá em 2009... saiu um negócio chamado GFIP. Você fala esse GFIP pro cara do RH, ele odeia. Só que hoje em dia ele não odeia tanto assim, ó. Vamos ver. A gente tinha NRs antigas, governo analógico, início da integração governamental, Receita, Previdência, Caixa Econômica. Ela tá bonitinha assim, mas lá em 2009 ela era um monstro, igual esse aqui. Que chegou o E-Social. Fala, meu Deus do céu, eu reclamava da GFIP. Por quê? Início de modernização de NR, governo digital, fiscalização integrada e eletrônica. Né? Que saudade da GFIP, tem muita gente assim ainda. E agora o fator principal de transformação digital que existe. É a Apple? É o Google? Não, é o Corona. Esse cara, acelerou 50 anos em 5 meses a transformação digital. Né? Porque evidenciou problemas estruturais de gestão de saúde pública, que todo mundo sabia que existia, só que agora está na cara. Medidas emergenciais de gestão de saúde e segurança do trabalho, hospital de campanha, protocolo, todo mundo saiu correndo atrás disso. Medidas emergenciais de gestão trabalhista, eu costumo brincar que depois dos profissionais de saúde, o RH está trabalhando que nem um cão para fazer auxílio emergencial, bem, protocolo, quem que afasta primeiro, quem que eu antecipo, medida provisória todo dia, como é que eu faço para organizar tudo isso? Né? Aceleração do processo de transformação digital. Ninguém sabia fazer videoconferência, hoje todo mundo sabe. De algum jeito, dá um jeito e faz. Né? Nem que seja para falar com o pai para dar parabéns. Né? Mas dá um jeito e faz. Né? Agora todo brasileiro sabe o que é um EPI. EPI é a máscara, eu tenho coleções em casa. Todo mundo sabe hoje o que é um EPI e a importância dele. Intensa digitalização de processos governamentais. Teve que fazer um arquivo CSV Excel para você importar para sair o benefício emergencial. A toque de caixa. O E-Social está aí e ainda não está 100% há anos. A toque de caixa ele conseguiu fazer um benefício emergencial que, ok, defeitos existem, mas saiu. Está ajudando. Está acontecendo, né? E em uma escala absurda, né? Tanto o governo, quanto as empresas, quanto as pessoas, né? Os cartórios agora, né? Estão intenso e não volta mais, né? Exatamente. Tem várias empresas que simplesmente devolveram seus escritórios e vão para o home office, por exemplo, cada vez mais, né? E a transformação cultural e comportamental, ainda que forçada, ocorrendo.
Tudo isso mostra o quê? A evolução da percepção da saúde e segurança do trabalho. Eu não posso ir em cliente meu grande, não posso fazer minha consultoria presencial como eu sempre fazia. Resultado, montei a plataforma digital para poder atendê-lo. E está atendendo muito bem. Eu estou economizando com viagem, etc. E tal, um monte de coisa. Isso vai dar um exemplo no meu negócio, mas isso no negócio de todo mundo. Mas o fato é, todo mundo hoje se preocupa com a saúde pública e, por consequência, a saúde do trabalho. Aí eu pergunto, isso é uma ameaça ou uma oportunidade? Lógico que, na meu ver, eu prefiro encarar isso como uma oportunidade. Independente do E-Social, RH Patriota, dependendo, dá os nomes aí. De novo, tecnologia tem para nos ajudar. Mas as pessoas precisam também, efetivamente, entrar de cabeça nisso, como entraram, de forma forçada. E agora precisa o quê? Sedimentar isso e evoluir cada vez mais, né? Ficarão os bons, né? Exato, exatamente. E aí, dentro desse processo de digitalização, a gente faz um monte de perguntas para os nossos clientes. Por exemplo, você já iniciou o PGR? Já está acompanhando as mudanças das NRs? Você sabe quais são os impactos dessas NRs no seu negócio? Quem que vai enviar os eventos do SST para o E-Social? Seus laudos são conclusivos ou ficam em cima do muro? Ah, eu acho que dá aposentadoria especial. Ah, pode ser que seja insalubre. Para em que grau? Talvez seja perigoso, mas você tem que ser sim ou não. O E-Social é sim ou não, com código. Não tem jeito, né? Seus laudos indicam os EPCs, EPIs, os CAs e toda essa sopa de letrinhas? Você sabia que muitas vezes o teu laudo está te dando uma solução? Eu estou tratando de caso real, gente. Estou tratando com um cliente que paga periculosidade para uma parte da sua fábrica e tinha que pagar por mais gente. Contingência anual desse cara pelo fato que ele não paga, 2 milhões e 700. Se ele fizer uma obra de adequação de 1,5 milhão, ele acaba com a periculosidade ao longo do tempo. Caramba, isso é custo ou investimento? Claro que não são todos os casos assim, mas se você cavocar e apertar um pouquinho o seu engenheiro, o seu técnico, pedir o auxílio dele um pouquinho mais, que ele pode dar, né, doutor Ricardo? Você sabe muito bem, né? Poxa, ele pode te... Além de ser socialmente correto, uma vez que você vai estar cuidando do trabalhador, ele vai te devolver dinheiro para você investir cada vez mais. Que mais? Seus laudos são claros quanto aos treinamentos, capacitações e exercícios simulados necessários? O Portal Escuro tem lá um monte de catálogo. Você vai sair fazendo todos os cursos? Não, você tem que saber quais são. Né? Seja mais, né, proativo, mas pede ajuda dos profissionais que fizeram os laudos. Que treinamento eu tenho que dar? Eu sou leigo no assunto, sou empreendedor, eu quero vender o meu trabalho, quero prestar o meu serviço, quero vender o meu produto, mas me ajuda a fazer isso. Né? Você faz gestão e controle da eficácia desses treinamentos? Não adianta simplesmente dar. Você tem que efetivamente demonstrar que tua curva de acidente, tuas doenças ocupacionais estão caindo na medida em que você investe nesse treinamento, por exemplo. Seu FAP, por exemplo, por conta disso, pode cair a metade e você ter economia. Né? Que mais? Você tem estatísticas de afastamento temporário ou você simplesmente veio o FAP com índice 2, ou seja, dobrando a sua contribuição e você nem olhou para ver se aqueles dados estatísticos estão corretos, para poder questionar. É aí que entra, por exemplo, o jurídico, de novo também na parada. Mas não só o jurídico, ele tem que ter elemento. De quem? Da área de segurança, do RH, dos gestores. Você utiliza essas estatísticas, né, nesse gerenciamento do FAP, defesa de questionamentos administrativos e judiciais, tomadas de decisão para o seu negócio? Considera os empregados terceirizados nos seus processos de SST? Ah, não, só cuido dos meus. Ah, tá, os outros então são o quê? Estão numa bolha? São ETs imunes? A NR1 hoje ficou muito clara que é obrigatório. Já era antes, agora está muito claro, né? Que mais? E quando você transfere o empregado de um setor para o outro, de um estabelecimento para o outro, de um tomador de serviço para o outro, como é que faz isso? Ah, não, eu só trabalho, sou uma empresa de TI, eu só tenho programadores. Que risco que tem o programador no meu escritório? Nenhum, mas no escritório da plataforma de petróleo a 40 quilômetros da costa, ele tem periculosidade, meu amigo. É o mesmo cara, a mesma função. Você está olhando isso? Né? Que mais? Você efetua o controle de aquisição, distribuição e reaproveitamento quando é aplicável dos EPIs? Rios de dinheiro vão aqui. Rios de dinheiro. O EPI se perde, não se usa, não devolve. A gente está falando de novo de gestão.
E quando eu pergunto isso para o cliente, ele fala, esse é o problema da minha empresa de saúde e segurança, esse é do RH, esse é da contabilidade, esse é jurídico. Os cambal, meu, é problema teu. Você precisa fazer tudo isso. São algumas perguntas. Ou seja, em cada processo a gente vai fazendo as mesmas, começa, né, o mesmo ponto de partida, mas ele vai, conforme as respostas, tomando as nuances do seu próprio caso, cada caso é um caso, e as soluções vão sendo construídas e os parceiros vão sendo agregados. Por isso, novamente, agradeço aí a contribuição de todos vocês aqui. Como é que a gente pode ajudar nesse processo de gestão integrada? Você está preocupado só com entregar os eventos do e-social? Na boa, está errado. Você tem que estar preocupado em implementar esse processo de gestão integrada. Além dos profissionais e prestadores de serviço, vão juntar o RH, o financeiro, o tributário, a empresa inteira, cada um no seu momento, cada um no seu quadrado e um alimentando o outro. Certo? Se bem conduzido esse processo, por acaso você entrega o e-social, por acaso você faz o PGR, por acaso você faz o PCMSO. É tudo consequência. Então você tem que ver esse PGI, como a gente chama, focado em empresas de SST, né, que a gente vem falando lá na Brest, né, doutor? Focado em RH terceirizado, que a gente fala direto com os nossos clientes e empresas em geral. Nos escritórios contábeis, que muita gente pensa que, muito empresário pensa que o escritório de contabilidade vai resolver tudo. Eu costumo brincar aqui que o contador ele tem CRC, não CRM. Por mais que ele faça até os papel de psicólogo, muitas vezes, né? Ele resolve vários problemas. Mas, na boa, ele tem que se socorrer de outras pessoas. E ainda que você tenha isso tudo dentro de casa, gestão internalizada, como é que as pessoas se conversam, os processos e o sistema se integram? Por isso a gente tinha pedido, né, justamente como vocês colocaram, as integrações são extremamente importantes. A informação é importante. Se entrar vento, gente, sai vento. De novo, a história não adianta ter Ferrari e não saber dirigir. Então, todo esse processo, todo mundo tem que concorrer para isso, positivamente. Por isso, e em função de tudo isso, encontramos aí o SOC, o Portal Escudo, a Brest, mais especificamente o Portal Escudo. Hugo, agradeço novamente aqui de viva voz a oportunidade, né, da gente desenvolver uma parceria junto aí no curso de digitalização de SST no e-social. Então, hoje lá no Portal Escudo você vai encontrar isso que a gente está falando e muito mais, com uma jornada para você implementar todo esse processo. Por quê? A gente tem um ordenamento jurídico ferrado. A gente tem uma das legislações mais avançadas do planeta, por mais que ela precise melhorar. E agora a gente tem todo esse cabedal aqui de obrigações eletrônicas. Ó, Ricardo, não tinha esquecido da LGPD não, ela aqui, ó. Que fazem com que toda essa legislação passe a ser fiscalizada e aplicada. Está em modernização, tinha que estar. E o nosso amigo coronavírus, de novo, fez com que tudo isso corresse. Mas quando você olha a digitalização de SST, você pensa primeiro, esse é problema do RH e do SST. Não, acho que já demos vários exemplos aqui que o jurídico tem que entrar, contabilidade financeira, TI, suprimentos na hora que ele pede propostas ao mercado para poder precificar tudo. E nesse treinamento a gente coloca isso para vocês. Ok, usando esse treinamento pode não ser suficiente. Por onde eu começo? Por mais que a gente te dê esse caminho das pedras e acho que vai ajudar, a gente também desenvolveu um processo de consultoria digital. E em sequência ao treinamento, a gente aplica todas aquelas questões e desenha sob medida com você uma jornada no dia a dia de acompanhamento. Agora via videoconferência e via plataforma, também estamos andando com isso, né? Para que você possa efetivamente fazer o teu processo de preparação. Então, digitalização de SST, seja no e-social, no RH Patriota, no DP, verde e amarelo, onde for, gente, passa por uma jornada bem difícil, bem dura, uma preparação bem pesada que precisa começar o quanto antes. Todo mundo já está, na verdade, atrasado. Né? Eu tenho projetos de e-social com empresas aí há 5, 6 anos, fora alguns clientes que já estão na auditoria, que ainda não estão 100%, mas que estão à frente de muita gente que ainda não começou. Então, eu convido a vocês a começar esse processo de consultoria digital, gratuito. A gente vai conversar no final da primeira etapa e depois a gente flui, bem como no treinamento que a gente desenvolveu junto com o Portal Escudo. É isso, minha gente. Só tenho a agradecer demais a participação de todos.
fica aqui o convite. Aqui a gente tem esse link. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no chat. Deixa eu parar de compartilhar, até para que vocês possam, na medida do possível, avaliar o nosso conteúdo e ajudar a gente a preparar cada vez mais coisas aí, mais conteúdos, que tem assunto pra caramba, né, gente? Nossa. Aí fica aberto a perguntas, a dúvidas que vocês quiserem colocar, saudações finais, últimas considerações. Só tenho novamente a agradecê-los. Márcio, você está de parabéns mais uma vez por esse encontro. Foi um prazer estar junto com o Hugo, aí, da Portal Escudo, entidade que a gente tanto admira. Parabéns pelo crescimento. Vocês merecem isso, né? Afinal de contas, nós acompanhamos aí a evolução de vocês e, se Deus quiser, vocês vão entrar para essa turma aqui, dessa caixinha aqui do meu lado aqui, da turma do Sérgio Miranda. Quase 10 milhões de vidas lá gerenciadas diariamente, né, Sérgio? Prazer em falar contigo, meu irmão. Obrigado. Viu, prazer é meu, doutor. É um prazerzaço. Márcio, parabéns mais uma vez. E para a gente é uma honra, como a Brest, como o Ricardo Pacheco, estar presente num ambiente como esse, né? A honra é minha. Muito obrigado. Eu pequenininho desse jeito, no ar de um monte de peixe grande, humilde, gente boa e que ajuda efetivamente as empresas aí a galgar andares maiores, a boas distâncias, né? Crescimento bastante grande. Só tenho a agradecer mesmo a confiança de vocês em terem participado aí com a gente. Sentimento de gratidão é recíproco, tá, pessoal? Realmente é um privilégio, falando meu nome, em nome da empresa, do Portal Escudo, estar realmente podendo deixar nosso legado, poder contribuir para as pessoas voltarem com saúde e segurança. Eu até estou arrepiado aqui porque foge do empreendedorismo, a gente sonha e esse sonho ele é contagiado por todos e a gente sonha junto. Então, não é da boca para fora, é querer realmente contribuir, é querer um país melhor. Então, poder estar com gente assim, realmente que está na mesma frequência, na mesma sinergia, é muito gratificante. Então, o sentimento é de gratidão. Márcio, posso fazer uma propaganda aqui da Brest, rapidinho, para você? Claro. Para todos? Olha, amanhã nós temos um webinar, junto com a doutora Vera Zaher, para falar que nós estamos no Setembro Amarelo, a questão do suicídio, né? Então, para a gente pensar aí nas questões do suicídio e, na verdade, nós estamos aí também numa subcomissão relacionada aos psicossociais que também vão entrar para a questão do PGR. Então, convido a todos aqui a participar amanhã a partir das 20h15 lá no YouTube da Brest, tá? E vai ser um privilégio estar junto com vocês aí, saber que vocês estão juntos aí conosco, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Notado, doutor. Em nome da Age Technology, da toda a equipe do Sistema SOC, quero parabenizar você, Márcio. Nós temos acompanhado o seu trabalho, eu particularmente tenho visto aí o seu trabalho pela eLabor. Os trabalhos muito legais, tenho acompanhado o que você tem feito, parabéns, tá? De verdade, de coração. O nosso parceiro Hugo aí, puxa vida, que bacana, o crescimento dele, é uma pessoa espetacular, ele como pessoa também, a empresa dele. E o doutor Ricardo Pacheco, sem palavras para falar, a gente acompanha o trabalho dele de longa data, a gente conhece o trabalho dele, né? Tudo que tem desenvolvido. E em nome da Age Technology, todos aqui do Sistema SOC, deixa a minha gratidão por estar aqui nesse evento, viu, pessoal? Muito obrigado. Um abraço a todos, a vocês. Um abraço para vocês. Coloquei aí no chat o link. Se vocês puderem avaliar, sempre bem-vindas as opiniões aí para o crescimento mútuo. Grande abraço, viu? Tudo de bom? Grande abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês todos. Obrigado mesmo. Valeu.